Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, sábado, dia 27 de abril de 2024. Na astrologia, quais são os planetas que regem o invisível, o oculto, o misterioso, o segredo? Tinha que ser os planetas que estão nos confins do sistema solar, que são justamente Netuno e Plutão. Esses planetas são razoavelmente modernos dentro da astrologia, dentro da família astrológica, porque até o século XVIII o que nós tínhamos era até o planeta Saturno. Depois, com a invenção dos telescópios, das lunetas, e também com uma melhoria na matemática, as leis de movimento planetário de Kepler, se pôde matematizar e prever a existência matemática de planetas para lá de Saturno. E foi o que aconteceu justamente com Urano, com Netuno e com Plutão. Urano foi descoberto no século XVIII, muito ali próximo do período da Revolução Francesa. Netuno foi descoberto por volta de 1820, 1830. E Netuno, lá por volta de 1910, já se tinha a matemática dele e em 1930 ele foi observado. Esses dois planetas, eles trocam de posições muitas vezes por conta das suas órbitas bastante estranhas. Muitas vezes é Netuno que está mais afastado do que até Plutão. Então fica difícil dizer que Plutão é o planeta mais distante, porque tem horas que Netuno fica mais distante do Sol por conta dessas diferenças de órbita. Mas de qualquer forma, eles fazem essa dança lá na parte mais sombria, na parte mais oculta, na parte mais distante do nosso sistema solar. E tradicionalmente na astrologia, tanto Netuno quanto Plutão vão governar os processos muito ocultos, os processos invisíveis, os processos que acontecem em segredo. Eu já fiz um vídeo aqui recentemente sobre esses dois e falei do ponto de vista do inconsciente, que são as partes nossas que ficam, lógico, né, fora da nossa consciência, por ser chamado de inconsciente, né, e que ficam guardadas lá nos nossos porões por muito tempo. Falei sobre isso. E agora eu vou falar um pouco sobre a relação que acontece entre esses dois planetas, por serem muito lentos. Para vocês terem uma ideia, o Plutão leva mais ou menos 250 anos para dar a volta em todos os signos do zodíaco, ou seja, para dar a volta em torno do Sol, né? E Netuno em torno de 165 anos. Então eles são planetas muito lentos. A observação deles é ver movimentos assim de poucos graus, 1 grau, 2 graus por ano às vezes. Então dá a impressão que os aspectos que eles possam formar entre eles duram muito tempo, porque eles demoram tempo para sair das suas posições, para fazer movimentos mais diferenciados. Atualmente, Netuno e Plutão estão em sextil. Sextil é um ângulo de 60 graus na astrologia, mas como a gente considera 5 para mais e 5 para menos numa espécie de margem de erro aí, né? E a gente chama de orbe isso, nós podemos dizer que ângulos de 55 a 65 graus feitos por eles em relação ao zodíaco é o que a gente considera um sextil. Portanto, como esses dois têm velocidades lentas e eles vão andando para lá e para cá, uns avançam mais do que o outro, e isso faz com que essa diferença caia para 57, 58, depois para 62, depois 60 exato. Então eles ficam fazendo esse movimento e é um movimento lento que já dura aí um tempo considerável. Quando que esse sextil começou a acontecer? Em 1947. Então veja só, todo mundo que nasceu de 1947 para cá, todos nós temos o Plutão e o Netuno em sextil no mapa astrológico. Isso marca esta geração específica. Ela carrega essa parte, vamos dizer assim, de um DNA zodiacal que tem a ver com esse sextil. Eu tenho, você tem, a menos que você tenha nascido antes de 1947.
E ele vai de 1947, e sabe quando que esse sextil vai se desfazer? Em 2034. Temos ainda 10 anos. Então, as pessoas que vão nascer nos próximos 10 anos também vão ter esse sextil no mapa. Então, é muita gente. São muitas gerações que nasceram com essa marca astrológica. E aí, o que isso significa, né? O sextil é uma porta que se abre de revelação, de oportunidade, de esclarecimento. São dois os aspectos positivos que a gente tem na astrologia. O sextil, que é esse de 60 graus, e o trígono de 120 graus. O trígono, ele é um aspecto de fluxo. Eu costumo dizer que ele é uma avenida já pronta e aberta e você já pode trafegar por ela. Ele te dá facilidades, condições, né? Ele ajuda com que as coisas fluam. O sextil não. O sextil não tem nada pronto. O sextil é uma portinha que se abriu e você tem que ir lá olhar e entender o que é essa oportunidade e fazer um movimento em relação a ela. Do ponto de vista desses dois planetas que representam o misterioso, o oculto, aquilo que acontece de forma invisível, que está longe da nossa compreensão e dos nossos olhos, quando a gente analisa o início da formação desse sextil em 1947, isso coincide exatamente com a chamada onda ufológica moderna. Por quê? Porque é o evento Roswell que acontece em 1947 e daí surge toda essa questão de disco voador, de abdução, de alienígena, que antes essas coisas não faziam parte da cultura humana, vamos dizer assim, ou desse lado mais misterioso da cultura humana. Então, como o Netuno e Plutão estão relacionados a essas coisas misteriosas, essas coisas que vêm do do mundo lá longe dos confins, né, do nosso sistema solar, tem a ver com a fronteira entre o nosso sistema e o resto do universo. Então é natural que os significadores de Netuno e Plutão também estejam relacionados, não são as únicas correlações que a gente possa fazer, mas também nós relacionamos Netuno e Plutão com o fenômeno UFO, o fenômeno ufológico. Inclusive, eles mudaram a sigla disso daí para tornar um pouco mais abrangente, mas popularmente a palavra que engaja, a palavra que ainda usa é UFO, e para nós aqui no português, OVNI, né? Objeto voador não identificado. Se a gente entende que e leva por esse prisma, né? A gente olha por essa perspectiva de que a formação do sextil entre os dois, que começou em 1947, trouxe a primeira onda ufológica, é de se imaginar que estamos nos encaminhando para a finalização desta configuração que termina em 2034. Então, provavelmente, até lá, nós teremos uma resolução ou uma revelação ou alguma situação que vai colocar às claras o que é o fenômeno UFO, se ele realmente é um fenômeno ligado à vida extraterrestre ou se ele é coisa aqui da Terra mesmo, né? Tecnologia secreta de países, como muitas pessoas acham, ou se eles estão relacionados a seres que já vivem aqui entre nós há milênios e que estavam aí guardados em cavernas e cidades subterrâneas, os chamados intraterrenos. Existem muitas teorias acerca disso, inclusive existem as teorias ultraterrestres, né, que até afirmam que os UFOs, na verdade, são viajantes do futuro vindo para cá, por isso que eles não interagem com a gente para não atrapalhar as questões históricas, né? Então, dentro dessa lógica, se fosse isso, né? Se os discos voadores, aí, os OVNIs, os UFOs, são seres vindo para cá para estudar o passado, né? Professores de história trazendo sua sala de aula para cá, dentro de uma nave ou coisa do tipo, para assistir a queda das Torres Gêmeas, né? Ou a Segunda Guerra Mundial, e eles não poderiam realmente entrar em contato com a gente para não mudar o curso da história. Pelo menos seria essa visão, pelo menos de linha do tempo que alguns têm aí, né? Mas tudo isso é especulativo. Nós não temos prova nenhuma sobre isso.
A maior parte das coisas ufológicas que aparecem são fraudes grotescas, que são logo debeladas, mas existem casos que são bastante interessantes e que são estudados não só por ufólogos amadores, né, mas por pessoas da área da ciência e da academia. Né? Existem estudos sérios em relação a isso, mas não existe nada fechado ainda, não existe nada que se possa trazer como um marco assim concreto do que é o fenômeno UFO. A coisa aí de alguns anos atrás teve essa questão da revelação dos documentos secretos dos Estados Unidos e a revelação foi feita e também não se trouxe nada de concreto porque nada mais são do que relatos de avistamentos feitos pelos militares, né? E como existe dentro da organização militar castas e algumas castas não têm acesso a conhecimento do que as outras fazem, então de repente soldados veem armas armamentos novos, aeronaves novas sendo testadas, mas eles mesmos não sabem que aquilo é feito pelo seu próprio exército, mas num grupo mais cercado, mais fechado, vamos dizer assim, né? Então, é um mundo muito assim pantanoso, esse mundo dos OVNIs. Quando eu era jovem, eu me dedicava um pouco mais a ler, estudar isso. A grande verdade é que eu abandonei um pouco essa temática por conta das falcatruas, né, que se colocaram, e principalmente quando a ufologia assumiu esse caráter meio de ufologia espiritualista, né, em que pessoas começam aí a canalizar, a receber supostos ETs e começam a dar ensinamentos e começam até a fazer previsões, profecias por meio de ETs e começam até a fazer propaganda política, né, propaganda eleitoral para candidato X ou Y por meio de ETs. Né? Então, quando a gente vê esse tipo de falcatrua acontecendo, é mais para a gente se afastar. Então, eu digo assim que eu me afastei dessa temática. É até estranho eu estar trazendo um vídeo dessa temática aqui no canal, que não é normalmente a temática que a gente trabalha, mas como eu tenho falado muito do Netuno e do Plutão para vocês nos últimos vídeos, eu resolvi trazer essa curiosidade também do sextil que vem acontecendo aí desde 1947 e que vai se desfazer em 2034. Então, se ele se desfaz em 2034, a gente sabe que um aspecto dessa monta tão longo que impactou as gerações que nasceram do pós-guerra, nós aqui que estamos vivos e os que ainda vão nascer até 2034, então é algo de grande monta, é algo que a hora que se desfizer esse movimento em 2034, alguma coisa vai acontecer, alguma situação vai ser posta aí, né? Fora do campo ufológico, indo mais para essa coisa escatológica, alguns consideram que esse período de 1947 a 2034 é o período considerado do Apocalipse, né? Iniciado em 1947 e que vai ter a sua finalização em 2034. Mas também são especulações e para isso existem várias teorias e várias situações aí que cada um tem uma visão própria do que é o Apocalipse, que é uma coisa extremamente enigmática, complicada, bem ao estilo também de Netuno e Plutão. Né? Então podemos dizer que existe uma correlação entre profecias apocalípticas, essas coisas, com Netuno e Plutão. Sim, existe essa conexão. O fato é que durante esse período de 1947 até 2034, este sextil ele fica exato em 3 situações. Ficou exato em 1952, em 1981 e vai ficar exato em 2029. Então, os ufólogos aí de plantão, porque eu não tenho tanto trânsito nessa área, que vão pesquisar o que aconteceu de tão significativo na questão de avistamentos ufológicos em 1952. Porque nessa época o sextil entre Netuno e Plutão estava exato. E é de se imaginar que seguindo essa teoria que eu estou colocando para vocês aqui, né, seguindo essa perspectiva de que Netuno e Plutão estejam relacionados também com o fenômeno UFO, e isso se deu justamente no início do sextil em 1947, é de se imaginar que os momentos em que esse sextil fica exato, aconteça algum evento significativo nessa área ufológica. Então, o que aconteceu em 1952? Escrevam aqui nos comentários o pessoal que estuda a área ufológica. Teve algum grande evento
ufológico em 1952? E em 1981, o que aconteceu de grande monta? Se a gente teve eventos importantes, não as coisas corriqueiras, mas eventos que realmente marcaram a história da ufologia em 1952 e 1981, é de se esperar que em 2029 algo de grande monta também aconteça e que talvez seja o ponto derradeiro que, nos próximos findar dos 5 anos, até 2034, se dê o desfecho dessa história do que são os UFOs, do que significa tudo isso, do que significam essas experiências. Então vamos aguardar. Vamos aguardar o compasso das coisas e aguardar também e observar quando planetas fazem, como por exemplo Júpiter, fazem aspectação com Netuno e com Plutão, porque eles atingem diretamente esse sextil. Então, os períodos, os anos, os meses em que Júpiter, que é um planeta de trazer conhecimento, de trazer a ampliação de consciência das coisas, Júpiter, ao fazer conjunções ou outros aspectos com Netuno e com Plutão, poderão também trazer eventos significativos no campo da ufologia. São poucas as pessoas que fazem essa conexão entre eventos ufológicos e eventos astrológicos, até porque a gente tem poucos eventos ufológicos que a gente possa confiar de que tenham sido reais e que não foram fraude, não foram farsas. Então é interessante também o pessoal da ufologia trazer uma lista séria, né, dos que foram realmente, daqueles que são também estudados pelos acadêmicos como eventos de avistamentos e tudo mais, para a gente também fazer uma conexão e ver se existe um padrão astrológico por trás disso. Eu estou colocando aqui uma proposta, né? Estou colocando uma proposta para que se estude o sextil Netuno-Plutão e os aspectos feitos com esse sextil ao longo desse período, desde 1947 até 2034. É um bom campo de estudos para quem está se entrando aí na astrologia e que quer mexer com essas coisas mais secretas, mais invisíveis, mais misteriosas. Traz aí um campo interessante de fazer essa correlação entre UFOs e astrologia. Bom, por hora é isso que eu queria deixar, essa pulga atrás da orelha, queria deixar essa visão desse movimento todo e essa perspectiva para olharmos para 2029 e o findar desse processo em 2034. Se tudo tiver diante daquilo que eu falei correto, é provável sim que em 2034 alguma coisa aconteça e seja a finalização desse grande véu que se coloca sobre o fenômeno UFO. Tá aí o recado, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.